Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova e acompanha o Revolução Jesus. Que bom chegar até a sua casa com um programa que quer provocar você uma grande reflexão. Relacionamentos abusivos. Será que você já viveu um relacionamento abusivo? Ou conhece alguém que viveu ou esteja vivendo essa dura realidade? O Papa Francisco vai dizer que viver juntos é uma arte, um caminho paciente, bonito e fascinante, que tem regras, que se podem resumir exatamente em 3 palavras: posso, obrigado e desculpe. E é isso que nós queremos falar no Revolução Jesus de hoje, sobre relacionamentos. E até mesmo antes de entrarmos neste assunto, saiba, 56% dos brasileiros já cometeram alguma agressão contra a parceira. A cada 4 minutos no Brasil, uma mulher é vítima de agressão. 1 em 3 garotas são vítimas de abuso físico, emocional ou verbal. Revolução Jesus traz para você convidados que vão nos ajudar nessa reflexão. Tenho aqui José Márcio Alves Monteiro, ele que é psicólogo. Boa noite, José Márcio. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço o convite. E aqui também temos a Lária Stephanie Mota, ela que é advogada, graduada em Direito pela Unisal e também está fazendo filosofia. Boa noite, Lária. Boa noite, agradeço também a oportunidade de estar aqui e poder participar do programa. Ele que é escritor, colunista do portal Canção Nova, escreveu vários livros e o mais recente é este daqui, O que não me disseram sobre vida a 2. Dado Moura, boa noite. Boa noite, Adriano. E para nos ajudar na parte musical, para o assunto também não ficar tão pesado, Ela que várias vezes já esteve no Revolução Jesus. Uma mulher de verdade, uma mulher segundo o coração de Deus. Boa noite, Juliana de Paula. Boa noite, alegria estar aqui no Revolução Jesus, mais uma vez, eu e o Alexandre, mas com certeza é uma noite de muita graça, de muita bênção e de muito esclarecimento também. Eu sei que tem muita gente em casa que vai se esclarecer a respeito de muita coisa boa que nós vamos partilhar hoje aqui. E cantar também. Então vamos lá, de música com Juliana de Paula. Vamos cantar aquela que nos representa, a mulher segundo o coração de Deus, que disse sim a Deus, Maria. Vamos cantar. Presença discreta, suave Maria, noite e dia vem nos ensinar a fazer tudo que o Senhor nos mandar. Presença discreta, a tua humildade antecipa o milagre, para que não falte o vinho novo em nós. Presença discreta, suave Maria, noite e dia vem nos ensinar a fazer tudo que o Senhor nos mandar. Presença discreta, a tua humildade antecipa o milagre, para que não falte o vinho novo em nós. Nossa Senhora, em teu ventre santo vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar, que não falte o amor em nosso lar. E no banquete da eternidade nos guarde um lugar. Nossa Senhora, em teu ventre santo vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar, que não falte o amor em nosso lar.
muda os corações, água em vinho se tornará, vida nova Ele nos dará. Nossa Senhora, em teu ventre santo vem nos gerar. A nossa casa é tua casa, vem conosco morar, que não falte o amor em nosso lar. E no banquete da eternidade nos guarde um lugar. Juliana de Paula aqui no Revolução Jesus, e o nosso tema de hoje é relacionamentos abusivos. E você já pode interagir conosco, mandar aí a sua participação. Você já viveu alguma situação de relacionamento abusivo? Ou conhece alguém que já foi vítima de um relacionamento onde a agressão física, emocional, ou até mesmo, né, uma agressão psicológica de anos? Você pode interagir conosco e também participar. Os nossos convidados já estão aqui, eu já apresentei José Márcio, já apresentei a Lária e o Dado Moura. Eu já pergunto para vocês, relacionamento abusivo ou companheiro abusivo? O que vem primeiro? Eu acho que vem o companheiro abusivo. Porque, nas palavras do Papa, né, você citou aí, já permeia, né, a necessidade dessa pessoa que está buscando um relacionamento, já permeia a necessidade de identificar nessa pessoa a gentileza e o respeito, né? Porque com gentileza, todas essas três palavras que o Papa falou, não é? Elas se encontram. Então, nessa pessoa com quem eu estou buscando um relacionamento, então eu penso que o abuso vem na busca dessa pessoa. Se faltar a gentileza, se faltar o respeito, não é? Por consequência também a imaturidade, que está uma coisa correlacionada, aí nós vamos ter como resultado disso aí um relacionamento conturbado, não é? Por isso que eu penso que a gente escreve também, né, na necessidade da pessoa já no começo do namoro já percebendo esses sinais, porque nós vamos dando sinais, podemos maquiar, mas podemos maquiar por pouco tempo, porque aquilo que é a identidade, né, que veio dali de trás, ele uma hora vai aflorar. Então, se a pessoa perceber esses sinais, a falta de gentileza, não é? A falta de respeito numa maneira de expressar com o outro, na maneira de se relacionar mesmo com a namorada, com o noivo, com o amigo, com o colega de trabalho, né? E porque também tem um detalhe, né, Adriano? Isso aí não se fundamenta apenas no relacionamento de homem e mulher, né? Pode ser o abuso também na relação de trabalho, na escola, o professor com o aluno, enfim. Eu acho que, então, vem primeiro o relacionamento, a pessoa em si, né? Isso mesmo, um companheiro abusivo, né? Acho que uma coisa acaba levando a outra, né? Se existe um companheiro abusivo, isso vai terminar num relacionamento abusivo. Se existe um companheiro de trabalho abusivo, isso vai levar a uma relação abusiva também no ambiente de trabalho. Exatamente. E no caso, como foi bem colocado pelos colegas, seria justamente o companheiro abusivo aquele que vai gerar o relacionamento abusivo, no sentido do seguinte: o relacionamento abusivo, como foi bem colocado pelo senhor Dado, ele vai ser aquele relacionamento onde uma determinada pessoa ela vai se colocar numa condição de poderio sobre a outra. Ela vai subjugar aquela outra pessoa. Seja esse convivente, aquele com quem ele conviva, um homem ou uma mulher. Lembrando sempre que esse relacionamento abusivo, ele pode partir de relações hétero, homoafetivas, como também de uma mulher em relação ao homem e do homem em relação à mulher. E o que tem ali seria justamente a descaracterização do sujeito enquanto aquele que pensa, age, é no mundo, assim como filosoficamente Habermas estabelece, mas sim a objetivação daquele sujeito,
Ou seja, o olhar do outro em relação àquele sujeito numa forma de ver ele como coisa, de ver ele como alguém a ser dominado, de ser alguém que você pode exercer uma certa posse e, diante disso, fazer com ele o que você bem entende. Então, seria bem interessante as pessoas ficarem atentas aos sinais que muitas vezes são pequenos e que, posteriormente, acabam somente sendo levantados quando acontece uma situação mais drástica, que seriam os famosos crimes passionais, que de passional nada tem, a não ser mesmo uma situação de violência doméstica ou familiar. João Paulo II ele já dizia, né, o contrário do amor, ele nem sempre é o ódio, é o uso, é usar o outro como objeto, tirando dele a possibilidade de ser sujeito. Então, São João Paulo II ele também nos ajuda a pensarmos os relacionamentos dessa forma sadia, onde o outro ele é garantido, né, no seu ser pessoa, em tudo aquilo que comporta isso. Mas o que faz pessoas, né, sujeitos, se manterem em relacionamentos onde elas estão sendo denegridas, elas estão sendo colocadas abaixo da sua dignidade de ser gente? O que faz essas pessoas permanecerem nestes relacionamentos? Porque são muitos, né? Acontecem denúncias, às vezes ela deixa aquele relacionamento, quando ela vê, ela já está em outro, tal qual aquele, né, onde ela estava. O que vocês podem dizer a respeito disso? Seria uma questão de dependência emocional, dependência econômica, o medo, né, de repente, denunciar, o medo de repente, não se ter um respaldo da justiça em relação àquilo que se está buscando. E também uma própria condição, né, que a pessoa que é vítima se coloca no sentido de achar que, muitas vezes, ela é culpada do que está acontecendo. Porque uma das principais características daquele que é o abusador é justamente ele se colocar numa condição de um bom orador, de ser uma pessoa que consegue manipular a outra e, diante disso, reverter a situação, onde aquela que é vítima acaba se vendo na condição de causadora da situação onde ela se encontra vivendo. Acho que, do ponto de vista psicológico, né, a gente pode pensar, por exemplo, numa estrutura psíquica fragilizada, né? E aí entra o que a colega falou de... É interessante levar em consideração a história da pessoa. Por isso que é muito complexo a gente dizer exatamente um ponto, né? Isso acaba... Essa é a causa, né? Porque essa pessoa tem uma história, e cada um de nós tem uma história diferente, uma família, né? Eu estava vendo alguns artigos que foram publicados sobre esse assunto, né? E tem algumas pesquisas que falam, por exemplo, experiências vividas desde a infância, né? Experiências que você vive quando criança, que pode refletir no tipo de relacionamento que você escolhe para você quando você é adulto, né? Quando você tem uma maturidade maior aí. Então, poderia pensar, então, que muitos relacionamentos da atualidade são reproduções de relacionamentos, talvez, que a pessoa já traz na sua infância, um pai abusivo, uma mãe abusiva, porque a gente não pode pensar apenas num abuso físico, apenas sexual. Há um abuso de invasão de limites, né? A gente acompanha, e pai recente, você vê bebês assim, de dias sendo levado a shopping. Isso, para mim, é abusivo, porque é invasão de sonho, invasão de cheiros, de movimentos, de estímulos. Ela não foi garantida no estado, né, de tranquilidade dela. Eu poderia pensar que no futuro também ela vai ter relacionamentos assim que invadem. Poderia sim. Você vê, por exemplo, tantas mulheres que começam um relacionamento e saem de casa, mas, na verdade, saem de casa não porque amam, porque se apaixonaram ou porque fizeram fez um projeto de vida com aquela pessoa. Saem de casa porque tem um pai opressor, porque tem um pai que corta a minha liberdade, porque tem uma mãe que não me deixa ser quem eu sou. E a primeira oportunidade que eu tenho, eu saio. E muitas vezes eu opto por um relacionamento que nem sempre é um relacionamento sadio e mais na frente acaba acontecendo. O Dado até falou isso no início, né? Pode ser que no início acabe que dê para maquiar um pouco, mas mais na frente acaba vindo à tona. E uma coisa que eu acho interessante, porque se a gente pensar assim, bom, eu estou vivendo já um relacionamento abusivo, né? Então tem todas essas questões que vocês levantaram. Mas eu penso assim, o que faz alguém sujeitar talvez seja lá no início, quando a gente trabalha muito com os jovens, também namoro, quando começa um relacionamento, com 17 anos, 18 anos,
a pessoa deposita, né, no namorado, na namorada, um projeto, como você falou, não é? E quando ele vê o relacionamento deteriorando, ela pode pensar assim, pô, e agora? Se eu acabar com o fulano, o que será de mim? Eu investi 5 anos da minha vida nesse namoro, agora eu estou vendo as consequências, vejo sinais, mas eu já estou com 30 anos, 10 anos com a pessoa, e o que vai ser de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? E se a pessoa, daí, por conta disso, ela abre mão, abdica daquela liberdade, a liberdade de escolha, não é? E se sujeita àquelas condições que o namorado ou a namorada está impondo. Então, aquele medo de, não, eu não vou ter mais chance. Se eu romper com a Maria, eu não vou ter mais chance. Se eu romper com o José, eu não vou ter mais chance. Prefiro viver assim e acostumar. Ou, quem sabe, um dia ele vai melhorar, não é? Quem sabe, nessa esperança de quem sabe um dia vai melhorar, mas pode não chegar se essa pessoa não buscar uma ajuda. Não é? Ou eu vou mudá-lo, né? O sentimento de que eu posso mudar o outro e eu me desgasto o máximo para tentar mudar e não consigo, porque aí é aquela submissão que a Lária falou, né? A pessoa se torna submissa na expectativa de um dia conseguir fazer essa reversão, que eu acho muito difícil acontecer. E o que a gente bem pode ver, e acredito que o colega José pode melhor explicar dentro do ponto de vista psicológico, seria essa relação mesmo envolvendo a autoestima. Porque a vítima ela se submete por ter uma autoestima fragilizada, enquanto que aquele que é o abusador, muitas vezes ele também age dessa forma por um problema de autoestima, onde, para ele se sentir em igualdade, ele tem que se sobrepor ao outro e diminuir o outro para que, então, haja um equilíbrio. Então, você vê que acaba sendo uma relação bem doentia e que acaba trazendo bastante problema para todos os envolvidos. Lária, e aí já entra na tua área mesmo, né? Quando um relacionamento precisa partir para uma denúncia, né? Houve uma violência estabelecida. Talvez nem aconteceu uma violência no sentido físico, né? Mas houve uma violência no aspecto emocional, né? Na questão moral, né? Quando identificar, é preciso denunciar, principalmente no caso de mulheres, né? Que hoje são as maiores vítimas, não que não aconteça também no inverso, depois a gente vai falar disso também, mas a sua grande maioria são as mulheres vitimadas, né? Quando partir para a denúncia? Então, como foi bem colocado, as mulheres elas são, em maior número, vítimas da violência doméstica, e não por outra razão. No ano de 2006, se teve a publicação e a entrada em vigor da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, né? E, nesse caso, o que essa lei prevê? Primeiro, que ela vai ratificar vários dos tratados internacionais que o Brasil, desde os idos do ano 70, acabou ratificando no sentido de se colocar numa condição de evitar a prática de violências domésticas e familiares, como também em colocar em prática aquilo que já está previsto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, no sentido de caber ao Estado trazer uma assistência para as famílias e evitar que as pessoas que se encontram numa relação familiar se vejam vítimas de qualquer tipo de violência. Então, o que você vai ter na Lei Maria da Penha? Uma afirmação de direitos e garantias dessas mulheres, no sentido de fazer com que elas, diante disso, tenham uma salutar qualidade de vida física, psíquica, tenha também aprimoramentos na questão moral, na questão intelectiva, na questão social. E, diante disso, vai se haver toda a forma de repressão às violências. E que tipo de violência seria essa? As agressões, não só físicas, mas também as morais, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. Então, qualquer pessoa que se encontra nessa situação, ela deve, sim, procurar ajuda, ela deve, sim, procurar a delegacia da mulher, e, diante disso, dar início, né, a toda essa fase de persecução penal, no sentido de se apurar o que está acontecendo, para que aquele que se coloca como agressor se veja responsabilizado pelos seus atos. Você está acompanhando Revolução Jesus, o assunto é relacionamentos abusivos, e a gente quer entrar de cheio, porque você pode estar vivendo um relacionamento abusivo e achar que está super normal. E como o Dado dizia, às vezes você está só no namoro. Imagina isso dentro do casamento. Imagina uma conjugalidade construída sobre esse alicerce. Então, por isso que a gente, né, toca nesse assunto. Será
que por detrás de um agressor sempre há um distúrbio psicológico, José Márcio? Mas não responde não, porque eu quero convidar você para o Osana Brasil, que vai acontecer aqui na Canção Nova, de 2 a 4 de dezembro, com o tema A Voz, Louvor, Honra e Glória. E estaremos em grande celebração. São 80 anos do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Teremos orações, pregação, missas, shows. Juliana, você vai estar na Osana, né? Sim. Vai fazer show? Vou fazer show. Qual dia? Já tem? No sábado. No sábado à sábado. noite. Vai ter show da Juliana de Paula, teremos também da Eliana Ribeiro, Tiago Tomé, André Florencio, quase todos, eu acho que cantores da Canção Nova terão todos shows. os cantores. Todos. Então, venha que você vai pegar todo mundo de uma vezada só, de 2 a 4 de dezembro aqui na Canção Nova. Mas, José, eu volto para você a pergunta. Por detrás de um agressor, sempre há um distúrbio, um transtorno psicológico? Olha, eu prefiro falar uma estrutura psíquica fragilizada, né? Porque essa palavra distúrbio, ela já assusta, né? E é difícil até aceitar. Quando a pessoa tem, é difícil até aceitar. A palavra já tem um peso. Então, eu acredito que sim, existe uma estrutura psíquica, uma estrutura mental que está fragilizada e que precisa de ajuda, precisa procurar uma ajuda profissional, precisa de um acompanhamento para poder superar ou lidar com essa situação. E quando você fala uma estrutura psíquica fragilizada, você não está querendo dizer que é uma pessoa, no ponto de vista, fraca, mas às vezes, em nome de uma força que ela exerce sobre o outro, se esconde essa fragilidade. Exatamente, porque isso não é dito, né? A maioria dos abusadores, se você vai conversar com eles, se você vai até perguntar, né, o que leva eles àquilo ali, quando eles reconhecem que fazem, eles não reconhecem essa fragilidade, né? Então, por trás você vê uma pessoa que muitas vezes é carente, você vê uma pessoa que traz marcas do passado, como nós já falamos aqui, até mesmo da infância, e que está colocando para fora através de um relacionamento agressivo, abusivo, né, onde eu exerço um poder moral sobre o outro, né, uma influência moral. E se você está acompanhando Revolução Jesus e o assunto é muito novo para você, o nosso portal Canção Nova já fez uma série com vários textos, né, vários vídeos, testemunhos sobre essa realidade de relacionamentos abusivos. E nós também não só tocamos na ferida, mas a gente também te apresenta algumas possíveis, né, formas de você entender o seu relacionamento de uma maneira sadia. Quero te apresentar 2 livros, né, recém-lançados da editora Canção Nova. O do Dado Moura, O Que Não Me Disseram Sobre a Vida 2. Moça, mas eu nem estou a vida 2 ainda, estou apenas um solteiro aí, mas eu quero te dizer que é por aí que você tem que começar. Porque se não te disseram, é bom que a gente já está te dizendo, antes que você já tenha a vida 2, né? Então, esse foi o propósito mesmo. Esse é o propósito, né, Dado? Então, que você possa adquirir pela nossa central de call center, 12-386-2600. E também o livro recém-lançado agora e para sempre, Como Viver o Amor Verdadeiro. Porque em nome de um amor falseado, você pode estar vivendo um agora que pode te dar um para sempre infeliz. E você não foi feito para isso. Então, você pode adquirir também esse recém-lançado, né? Eu com a minha esposa, nós escrevemos esse livro, Agora e para Sempre, Como Viver o Amor Verdadeiro. Voltando para a nossa pergunta, sempre uma agressão física é precedida de uma agressão verbal? Normalmente, sim. Até porque seria até difícil pensarmos numa situação onde uma pessoa já chega e agride a outra gratuitamente. Isso acontece a partir de um desencadeamento de violências que se perpetram durante todo um relacionamento. Então, aquilo que foi colocado inicialmente pelo Sr. Dado, no sentido de que, às vezes, a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo, não se dá conta disso, não consegue, diante de toda uma cultura que nós temos, identificar que ela é vítima dessa situação, ela acaba, de repente, se deparando com isso quando numa situação mais grave. E essa situação grave, ela vai ser apenas o resultado de tudo aquilo que já foi sendo acumulado ao longo do relacionamento. Então, normalmente, antes dessa agressão física, agressões de cunho psicológico, de cunho moral, já foram realizadas. Inclusive, também aquelas agressões
de cunho patrimonial, subtração de coisas, sem violência e grave ameaça envolvendo a pessoa, mas também a questão de destruição de documentos, destruição de materiais que, de repente, a pessoa utiliza para o desempenho de suas atividades remuneradas, visando com isso... Invasão de celular. Exatamente. E, assim... WhatsApp, Facebook, pegar a senha do parceiro. Exatamente. E o que é interessante observar é que a Lei Maria da Penha, ela sempre coloca a questão da violência moral e a violência psicológica, que são diferentes. Porque na violência moral, você vai ter todas aquelas violências perpetradas no sentido de crimes contra a honra. Seria o ato de você caluniar uma pessoa, de você difamar, de você injuriar. Enquanto que a psicológica, ela já vai ser mais materializada no sentido de você, de repente, não querer que aquela pessoa esteja em ambientes junto com outras, exercendo, inclusive, certas figuras típicas como sequestro, cárcere privado, a ameaça. Né? E, fora isso, também a questão de constrangimento ilegal. Então, assim, são situações diferentes, mas que todas elas são violências que são demonstradas no decorrer de um relacionamento e que, no final, acaba resultando ou numa tentativa de homicídio, ou um homicídio consumado, ou mesmo uma agressão física no sentido de lesões corporais. Nessa questão da discussão, né, eu até coloquei no meu livro que eu falo assim, que muitas vezes a pessoa, para poder fazer valer a vontade e a autoridade, não é, começamos a discutir um assunto de igual para igual. Aí eu me vejo que estou perdendo na conversa, nos argumentos. Né? Então, para fazer valer, eu começo a levar o tom de voz. E, ainda assim, eu não consigo estabelecer o meu ponto de vista. Aí a pessoa, com toda essa fragilidade que ela traz, né, ela pode partir para uma agressão. Quando se fala em agressão, a gente pensa, não, deu um tapa na cara. Mas não, deu um chacoalhão ali e já agrediu, não é? Já tentou convencer o outro na força. Né? Então, isso aí já é um indício. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Temos que estar atento aos mínimos sinais. Porque se ainda no namoro eu dou um safanão na minha namorada, que eu estou querendo conquistá-la, não é? Isso aqui, em vista do povo, em lugares públicos e tudo mais, imagina quando estiver em quatro paredes. Não é? Aquele safanão, aquele aperto de mão mais forte, vai passar para um beliscão, ou então um tapa, alguma coisa assim, que a pessoa também, por já estar casada, enfim, todo aquele processo que já foi aqui colocado no começo. Né? Então, eu acho que até mesmo na questão de discutir relação, que é aquela questão de vamos discutir relação, você vê que não tem um dia para discutir relação, né? Acontece no dia a dia. Né? Se naquele momento eu não consigo manter o equilíbrio, né? Eu acho que a palavra também chave aí é o equilíbrio. Eu não consegui manter o equilíbrio, aí eu tenho que buscar ajuda. Né? Porque o mais difícil, eu vejo, Adriano, é a pessoa que ele é o agressor, em qualquer uma dessas instâncias, perceber que precisa de ajuda. Sim. Né? Mas eu amo a minha esposa, mas você deu um tapa na cara dela, meu irmão. Né? Mas eu amo a minha filha, mas você agiu com agressividade, né? Corrigiu além do medida. Então, agora, eu preciso buscar socorro. Então, eu acho que o mais difícil é a pessoa também reconhecer que precisa buscar o socorro. Né? Então, aí nós falamos assim, mas eu amo, mas amar é você fazer com que o outro faça você crescer, não é? Estar junto com o outro para que os dois cresçam juntos. Não é? E se aí está havendo esse descompasso, a pessoa que ali, de repente, é subjugada, fala, meu bem, numa hora oportuna, vamos buscar um psicólogo juntos, no caso. Eu vou e você vai, porque assim também é o apoio. Né? Uma parceria. Uma parceria, é o começo para poder fazer. Porque eu posso não querer ir sozinho. Não, sozinho eu não preciso, estou bem. Mas vamos comigo, você vai me acompanhando, é eu que estou precisando. Aí, lá na hora, começa todo aquele processo que mulher sabe muito bem trabalhar. Não é? E é interessante isso que você traz, mas também é importante ter o cuidado, porque muitas vezes eu tenho essa consciência de que eu preciso de ajuda, eu sou agredido e preciso de ajuda, mas o agressor ele não tem essa consciência. E eu insisto, e eu vou a um desgaste. Né? E aí onde entra o que você falou, o equilíbrio. Né? Até que ponto vale a pena lutar por esse relacionamento? Né? Estou no início, né? O namoro, estou conhecendo agora e tal. Até que ponto vale a pena insistir? Eu já insisti tanto, já me desgastei tanto, né? Que muitas vezes pode chegar num resultado que eu não queria. Eu diria para a pessoa assim, olha, quando você sarar, se curar, aí você volta e vamos voltar a conversar. Muitas vezes a saída é terminar o relacionamento mesmo. Né? E sempre pensar também que o verdadeiro amor, ele porta a liberdade. Ele Exatamente. faz sempre o outro livre e sempre eu também me sinto livre na relação.
João Paulo II diz, você quer perceber se o amor ele é genuíno e verdadeiro, o quanto você se torna livre naquela relação. Então já é um termômetro de se a relação que agora se estabelece, ela já te coloca em cativeiros. Porque quando a gente escuta, né, cárcere privado, nossa, parece estar um pouco longe da nossa realidade. Mas esses cárceres existenciais, né? A tua privação de estar com seus amigos, a privação dos seus sonhos, né? Da família. Não, eu não quero que você converse com a tua prima. Ei, fique esperta, porque hoje é a prima, amanhã você não vai ir para a rua, mas depois você está de fato. Corta relações com os amigos, não é? Então, assim, o relacionamento abusivo que a gente às vezes toca, mas está longe. Mas talvez o seu namoro agora já é abusivo. E aquilo que o dado trouxe, né? Tudo começa do pequeno, né? Se você não ficar atento ao pequeno, quando o grande chegar, você vai achar que ele caiu do nada, né? Nossa, como chegou nessa situação, né? Por isso que é uma questão de atenção mesmo, né? De você estar atento desde as pequenas coisas até as grandes, né? E aquela questão também, né, Adriano, como nós colocamos, muitas causas do não término desse relacionamento abusivo, muitas vezes acaba se encontrando na situação envolvendo uma dependência emocional, né? A pessoa gosta, a pessoa ama o seu parceiro, mas ela também tem que ter um amor próprio. Sim. Né? Ela também tem que se colocar como uma pessoa que é feita à imagem de Deus e, diante disso, ela é detentora de direitos, ela tem as suas qualidades e ela, diante dessa situação, ela tem que se colocar como um ser humano e, de fato, exercer a sua condição comum. Né? Então, até mesmo a própria palavra, ela fala que a pessoa, ela para amar o próximo, o Jesus fala, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, tendo como parâmetro o seu amor. Então, como que você pode amar alguém, sendo que você, de repente, está abrindo mão do amor que você tem em relação a si mesmo? É isso mesmo, Larry. A gente vai para um breve intervalo, porque às vezes a gente olha o relacionamento abusivo do homem para com a mulher. Mas será que o inverso também acontece, onde a mulher abusa deste homem, a mulher agride este homem? Daqui a pouco a gente volta com mais Revolução Jesus. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo com Juliana de Paula. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós, Espírito de amor. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus.
canso de clamar, vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Revolução Jesus falando sobre relacionamentos abusivos. E falamos tanto no primeiro bloco, o amor, ele sempre traz a liberdade. Se o seu relacionamento no hoje, no agora, já não te faz uma pessoa livre, já é sinal. Sai fora. Não tenham para sempre comprometido com uma vida de violência. E você foi feito não para ser objeto, coisa na mão de alguém, mas ser sujeito, protagonista da tua história. Uma história de valer a pena e não de dar pena. Quero te convidar para o acampamento Revolução Jesus, que vai acontecer em janeiro, aqui na Canção Nova, de 11 a 17, com o tema De Volta ao Primeiro Amor. São 10 anos do Revolução Jesus. Faremos uma grande festa e queremos, de fato, que você volte a este amor que te dá dignidade, este amor que te traz o melhor de você mesmo, uma pessoa amada, filha amada de Deus. Então já coloca aí na tua agenda, de 11 a 15 de janeiro, aqui na Canção Nova. E você deve estar se perguntando, como várias pessoas mandam pra gente, e o aprofundamento radical, quando as vagas serão abertas? Já quero te dizer para ficar preparado. Em meados de novembro, nós vamos ter um programa especial e neste programa vamos liberar as vagas para que você possa fazer a sua e também fazer de todos os jovens do seu grupo, da sua caravana. Falamos muito no bloco passado sobre essa questão da violência contra a mulher. Mas e o contrário? Vocês percebem também que acontece, né, a violência da mulher para com o homem? Como é isso? Isso costuma acontecer, sim, embora não seja muito divulgado, até porque, como foi colocado no bloco antecedente, as mulheres, em maior número, são vítimas da violência doméstica e familiar, tanto que a Lei Maria da Penha veio ao seu socorro, né? E a Maria da Penha, diante disso, ela tem a sua aplicabilidade, aquela que é o sujeito mulher como sujeito passivo, vítima do crime. Mas o que acontece? Com a sociedade em evolução, como nós estamos vivenciando, não raras vezes nós vemos, sim, homens que são vítimas de violência doméstica e familiar. Nesse caso, acaba que eles não levam ao conhecimento, e aquele mesmo fenômeno que sempre caracterizou a mulher, no sentido dela ter medo de denunciar, ou, de repente, ter um certo receio ou uma vergonha, acaba também atingindo o lado masculino, quando é vítima, né? Então, o que a gente costuma ver são alguns estudos feitos, algumas pesquisas, inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos, já se teve uma pesquisa onde conseguiu apurar que, na sociedade americana, 30% dos homens afirmavam já ter sido vítima de violência doméstica e familiar, sendo que a mais costumeira seria a violência psicológica. Então, o homem também é vítima de violência doméstica e familiar. E a violência psicológica é ainda mais complicado para o homem poder externar, né? E porque aí entra a cultura, entra a forma que nós somos criados, aquela ideia do homem provedor, do homem forte, aquele que vai proteger, que vai dar a segurança. E quando isso se inverte, na verdade, quando esses papéis eles trocam de lugar, no sentido da mulher tomar a frente, e aí, por isso, diminuir o homem, porque não é só ela tomar a frente, o problema é ela tomar a frente e diminuir, né? E aí, para que isso venha para fora é bem mais complicado, né? A gente falava da dificuldade do agressor reconhecer que agride. E, em se tratando do homem agredido, é muito parecido também. A dificuldade do homem reconhecer, externar e procurar ajuda e tudo mais. Quando eu estava na faculdade, uma das minhas colegas de turma, ela fez estágio na Delegacia da Mulher, né? E ela partilhava comigo que vários homens iam na Delegacia da Mulher denunciar a sua mulher, né? E como que entra concretamente, né? Porque até é estranho, né? Porque a Delegacia da Mulher foi feita para proteger essa mulher. Agora esse homem vai lá denunciá-la, né? Mas é neste lugar que ele tem que ir, porque não tem a delegacia para homem.
Não, no caso, a delegacia para o homem seria a delegacia comum, né? E no caso é justamente nessa delegacia que ele deve se dirigir para poder fazer todo o relato, noticiar o crime e esperar, diante disso, que a autoridade policial tome as iniciativas na investigação. Porque se para a mulher existe uma lei específica, que é a Lei 11.340, para o homem, embora não exista uma lei específica tratando do gênero masculino enquanto vítima de violência doméstica e familiar, é aplicado, em relação à mulher, todas as penas e todo o procedimento previsto no Código de Processo Penal e no Código Penal. O que eu achei muito interessante, Adriano, foi o que o José falou, comentou, é do psicológico. Eu acho que, né, nas coisas que eu já recebi, ela parte mais do aspecto psicológico. Do físico, talvez sim, eu acredito que haja alguma violência nesse sentido, mas eu acho que é mais difícil, porque até a força física, né, são diferentes. Mas eu tenho invasão de contas bancárias, eu tenho invasão de Facebook. Exatamente, isso eu ia comentar, porque às vezes a pessoa aproveita, né, daquilo que eu falei no começo, que o relacionamento, por ser gentil, o rapaz ser gentil, para o rapaz ser respeitador, ela aproveita desse gancho, não é? E aí sim ela faz a violência psicológica, né? Ela aproveita da gentileza, ela aproveita daquele fato que o marido, ou o esposo, ou o namorado, nunca vai revidar um tapa, não é? Então, ela, aproveitando disso, ela cresce no relacionamento, né? E tem esse aspecto da parte emocional. Ela fala, não, mas eu sou frágil, mas eu sou frágil quando eu quero. Ou então a questão do ciúme, né? Ah, eu faço porque eu tenho ciúme de você. Ah, eu invado a sua conta, eu olho o seu WhatsApp porque eu tenho ciúme, eu não quero te perder. Só que aí você vai abusando da pessoa. Você vai abusando da pessoa e tirando a liberdade dela, né? E maquiando isso aí de ciúme. Eu te prendo numa gaiola de ouro, mas te prendo. Exato. E até no caso de casais que têm filhos, né? Infelizmente, muitas mulheres usam os filhos, né, para também chantagear esses homens, né? A alienação parental vai entrar justamente nisso, porque é direito principal da mulher, né, da mãe, sobre os filhos. Mas, naquele momento, ela pode usar essa situação para que ele também não denuncie, para que ele não vá para a justiça. E, às vezes, com medo de perder a guarda dos meus filhos, eu me calo, né? E vivo como fazer nessa hora? Ajuda os homens que podem estar padecendo deste mal. Nesse caso, tem que usar mesmo do plano racional, tem que tomar as iniciativas. Esse medo de perder a guarda do filho é algo que, embora exista, você não pode levar em consideração, até mesmo porque se você está vivendo um relacionamento nesse sentido e, de repente, se percebe que a guarda unilateral é a indicada, já que a convivência entre o casal não seria interessante para se ter uma guarda compartilhada, o juiz, ele, através de todo um procedimento previsto, né, dentro do processo penal, ele vai analisar, e dentro do processo civil também, no quesito da guarda, e ver quem que é aquele que se encontra melhor capacitado, atendendo sempre o melhor para o bem-estar daquele que é o menor. Então, essa questão é uma questão que tem que denunciar, porque essas questões trazidas no plano penal poderão servir como provas, até mesmo para se ter, dentro do processo civil, a inversão da guarda no caso de um divórcio, se ela for estabelecida na modalidade unilateral. Se compartilhada, porque hoje nós temos uma guarda que é compartilhada enquanto regra, né? Alguns juízes acabam optando, até porque por ela ser regra, não é o fato de repente, o casal não ter um bom relacionamento que o juiz não aplicaria essa guarda. Então, alguns juízes acabam usando dessa questão, desde que isso atenda ao bem-estar do menor. Ainda assim, como estamos diante de uma guarda compartilhada e não uma guarda alternada, essa criança, esse menor, ele vai ter que ter um local de residência. E esse local de residência ele vai ser fixado pelo juiz a partir daquele que se encontra em melhores condições de exercer todo o conforto e toda a proteção e todo o bom desenvolvimento para aquele que se encontra em fase de desenvolvimento pessoal. Então, todas essas questões são muito importantes. O homem não pode se calar, não. O importante também, até antes de chegar nessas instâncias, é de você partilhar, né? Precisa ter a coragem de falar, né? Eu costumo dizer que a fala ela salva muita coisa, né? E cura muita coisa. Então, assim, eu tenho vergonha de chegar numa delegacia e já me expor assim. Então,
começa partilhando com quem você tem amizade, com os seus amigos, parentes próximos, pessoa que você tem confiança, né? Porque essas pessoas vão até ser um motivador para te chegar numa denúncia, para você ir numa delegacia, vai acompanhado de uma... Então, você precisa falar, né? Se você guarda, ou se você... não, eu vou lá na delegacia já de cara e falar, eu não tenho coragem. Então, partilha primeiro com quem está perto, com quem você confia, com quem você sabe que não vai te expor, e aí vai dando os passos um a um. Eu queria falar um recadinho, então, para essa pessoa, né? Depois que ele passar pela Lária e passar pelo José, não é? Eu tenho a dica para ele. Por quê? Olha só, gente. Eu acho que começou, então, a haver uma falta de respeito até pelo outro, não é? Rompeu a barreira ali do individualismo da outra pessoa. Se a namorada vier ameaçando um tapa, por exemplo, eu penso que, por menor que seja o homem, né, eu não sou grande, mas se a gente segurar na mão da mulher assim com energia, falar, olha, espera aqui, se vamos partir para esse lado, você vai perder. Sabe? Colocar essa posição, olha, eu não quero agredir, eu não quero revidar, né, mas dar um stop. Porque se a pessoa vem em cima de mim e eu recuar, não, eu não posso bater porque ela é uma mulher, não se bate com uma flor, aquele negócio todo. Não é? É uma coisa. Agora, ela veio ameaçando. Eu segurei na mão dela e falei, olha, as cenas não vão para lugar nenhum. Vamos sentar, vamos recomeçar. Só o fato da pessoa sentir a força apertando o punho, eu acho que ali já é o começo de um pedido de socorro. Não é? Eu penso que seria o caminho para evitar chegar até numa delegacia, não é? Então, nesse primeiro, de falar para a pessoa, olha, você está abusando, você está passando os limites. Não é? Colocar. No psicológico, nessa questão de abuso, de repente, no acesso do e-mail, enfim, essas coisas todas, da conta bancária, ele alertá-lo, olha, eu não faço isso para você, eu não acesso o seu correio, eu não abro sua correspondência, por que você abre a minha? Não é? Bater um pouquinho na cangalha, como o pessoal, como caipira diz, né? Batendo na cangalha, olha, eu não faço para você, porque você está fazendo comigo. Nós não temos uma parceria, não há uma cumplicidade, não há um contrato de cumplicidade entre nós, um acordo de cumplicidade entre nós. Aí tudo é o começo para poder fazer a pessoa perceber que está sendo abusiva, não é? Aí sim, vai para o Zé Roberto. E, olha, a gente também tem que levar em consideração, né, como o Dado falou, até mesmo do segurar, né, com um pouco mais de força, o que antes você já precisa se apropriar nas mãos? Talvez antes de segurar o pulso, porque alguém já está querendo te agredir, antes você tem que ter se apropriado dessas agressões que sutilmente ela já foi te dando, né? Não é da noite para o dia. Como a traição, ela não acontece da noite para o dia. A traição ela aconteceu muito antes, né? O adultério foi muito antes, né? Foi apenas sintomático aquele caso que aconteceu, porque muito antes a relação foi se desgastando. Então a gente precisa ter atenção. Às vezes a gente vai vivendo a vida, né, de uma maneira muito atropelada, né? Talvez um bom dia que foi mal dado hoje, eu deixo passar. Eu não... Peraí, o que estava acontecendo? O que você entendeu disso? Né? A arte do diálogo, ela precisa se estabelecer. Porque senão você vai deixando uma pequena violação hoje, amanhã se torna uma agressão e depois vocês estão neste ponto. São as concessões, né? Como diz o Papa, eu acho fantástico, o Papa Francisco, ele é muito gente, né? Ele é muito, muito humano. Ele dizia, algumas discussões vão acontecer, até alguns pratos vão ser quebrados em casa, mas ei, por favor, não precisa chamar a ONU, né? Tipo assim, para fazer as pazes de vocês, recomecem, porque tem dias que você está mais alterado, tem dia que você está mais nervoso, né? As mulheres, ela tem um ciclo menstrual que às vezes altera toda a tua psique naqueles dias. Então é momento de conversar, talvez não naquela hora, espera passar, né? Busca ocasiões, né? Interessante é isso, sempre analisar que relacionamento eu estou vivendo, sempre na liberdade. Que pena, o nosso tempo já encerrou, né? Mas eu quero agradecer a Lária, né? O Dado, Moura, José Márcio, e pode deixar as considerações de vocês, mandar um abraço rapidinho aí.
Então, agradeço a participação. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para todos os seminaristas da Diocese de Lorena, da Arquidiocese de Aparecida, para o Padre Jefferson, que é vice-reitor da Diocese, do Seminário da Diocese de Lorena, e reiterar meus agradecimentos, que foi muito bom estar aqui com vocês. Dado. Obrigado, Adriano. Obrigado a você que nos acompanhou. E dizer que eu tenho um site da internet, é meurelacionamento.net. Então, tudo que você viu aqui está lá um pouquinho pincelado em vários artigos. Mais de 400 artigos está lá. Meurelacionamento.net. Ali é o comecinho para o namoro, é o tempo de casado, é a vida com os filhos. Tudo você encontra lá. Eu quero agradecer também o convite, já agradeci no início, agradecer a você que nos acompanha, né, daí de casa, e dizer para você, né, que você não tenha medo de procurar ajuda, né? É muito importante não viver nada sozinho. E se você percebe que não está dando conta, está vivendo uma realidade bem parecida com essa que a gente falou aqui, não tenha medo de procurar um profissional, de procurar uma ajuda, uma partilha com a família, mas quando você perceber que não está dando jeito, procura uma ajuda profissional também para te tirar dessa, tá bom? Ju de Paulo, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Uma noite muito agradável, muitos esclarecimentos, e eu quero também dizer para todos aqueles que estão agora nos assistindo, especialmente para os jovens, para os adolescentes, que muitas vezes se deixam levar, né, pelo medo, se deixam levar até mesmo pela carência. Saiba que Deus te ama muito e você precisa salvar a sua vida, né? Não se deixe levar pelo medo, pela ansiedade, pela carência, indo, né, se deixando muitas vezes se abater por esses momentos de dor, de angústia e até mesmo de agressão. Então, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de tantos que estão nos acompanhando agora. E tenho certeza que Deus está falando também, porque o esclarecimento é também Deus falando a cada um de nós. E olha, se você vive um relacionamento abusivo, você tem um número que você pode discar, 180, né? Então, você pode, depois de um programa como esse, talvez ter coragem de buscar ajuda, hora psicológica ou até também de uma denúncia, 180. Gostou do programa? Domingo, às 18h30, a nossa reprise, que você possa também indicar até mesmo para aquela pessoa que você acha que vive um relacionamento abusivo. Não fala para ela, olha, você vive um relacionamento abusivo. Não, porque você também vai estar abusando dela. Fala assim, tem um programa muito legal, você pode assistir no domingo, 18h30, na TV Canção Nova. Valeu, gente, até semana que vem. Juliana de Paula. Mesmo que todos se voltem contra mim, mesmo que tudo pareça não chegar ao fim, mesmo que todos me digam Deus não é a salvação, e que minha fé em Jesus é em vão, com minha voz invocarei o nome do Senhor. Não temerei a multidão dos inimigos meus, pois tenho a certeza, Deus me sustentará, me sustentará. Deus me sustentará, me sustentará. Deus me sustentará, me sustentará.